Pode ir? Pode ir. Sou eu. Olá a todos, bem-vindo ao Humanóias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Fernando e tá todo mundo blu blé da cabeça. Meu nome é Rafael e eu sou fluente em saúde mental. Meu nome é Juliana e conhecei-vos e libertei-vos. Acho que é libertai-vos. Libertai-vos. Eu vou mandar uma mesóclise aqui porque eu sou muito esperta. Libertei-vos. Fracassar te voaz. Lembrou? Bem, no episódio de hoje vamos dar continuidade ao propósito de falar um pouco sobre saúde mental, principalmente no Janeiro Branco. No esquema de Janeiro Branco, ninguém veio de branco. Que a gente gosta de causar. E vamos tentar conversar um pouco mais sobre um artigo, né, que ele fala da importância de você alfabetizar, vamos dizer assim, né, sobre a saúde mental às pessoas, para que elas consigam reconhecer sintomas, né, o que é um adoecimento e como elas conseguem procurar ajuda, quando e como e onde. E por quê. E por quê, que é importante, né? Que come. Onde procurar ajuda quando adoecido. E é pra ser sério. Mentira. É um tema sério, mas rir disso ou fazer piada não quer dizer que... Rir de coisas sérias não diminui a seriedade da coisa. É só um mecanismo de defesa. Exato, é só um mecanismo de defesa. Que é uma coisa que vocês aprenderiam se vocês estivessem alfabetizados sobre saúde mental. Achei um bom gancho. Beleza. Então... esse café tá muito bom. Bora lá? Partiu. O que eu achei legal, antes de a gente começar a falar sobre como a gente vai falar sobre essa alfabetização, né, da saúde mental, é definir o que é saúde mental. Né? Como que eu alfabetizo algo que eu não sei o que é. Então a gente vai dar um passo atrás. E aí eu fui e eu gosto muito da definição da OMS, né? Que ela fala que saúde mental não é uma ausência de doença. E por que eu acho isso interessante? Porque é muito comum que eu acho que existe uma diferença entre um psicólogo ou um profissional da área de saúde mental ou até uma pessoa que, e aí a gente coloca um pé atrás, mas que gosta de estudar por conta própria, não tem uma formação, pode falar muito bosta. Curioso. Um curioso. Um bicurioso. Existe a diferença entre aquele profissional, aquela pessoa que vai praticamente se vender como um monge budista, né, da saúde mental, em que... por que vocês não fazem 2 horas de meditação? Porque, caralho, eu tenho que acordar, correr, trabalhar, voltar pra minha casa, fazer uma faculdade. Não, e já vem da pressuposto errado de que 2 horas de meditação sem vou só sentar e vai tá bom, você vai virar o chakra de virgem, boa sorte. Então, isso não é saúde mental, né? Isso pode ser que faça sentido pra pessoa, pode ser que é só aquelas pessoas que querem vender uma vida idealizada pra atrair pessoas que estão com insegurança. Estamos olhando pra vocês, Instagrammers. TikTokers. Principalmente TikTokers. Mudando de assunto, a gente poderia falar aquele artigo que analisou os vídeos do TikTok sobre... Não era só TDAH, era só TDAH? Era TDAH, porque TDAH virou famoso, virou modinha agora, tá todo mundo com TDAH. Eu não reclamo, porque é a quantidade de avaliação que eu faço hoje em dia, tá? Então, mas o problema não é esse, o problema é que... Não, esse é pro outro episódio. A galera que vai pra avaliação... a gente vai cortar isso daí. A galera que vai pra avaliação é a galera que buscou o caminho certo. Porque tem a galera que vê o TikTok e fala, eu acho que eu tenho isso. E acabou, começa a falar que não tem. Aí ele vai no psiquiatra do plano, fala, eu acho que eu tenho isso. E o psiquiatra do plano fala, tá bom, toma remédio. Ele nem ouviu, né? Só tá tipo, como que o Caio falou? Tipo, oi, qual é o seu nome? Calvo. Lá, o Calvo. Você fala, nossa. Doutor Calvo. Depois eu falo desse paciente. Mas vamos lá. Então, essa diferença entre... Tem um cara que eu gosto, que é o Wesley, que é o que faz o doutorado na Unifesp. Não sei se vocês já chegaram a barra com ele. Não sei se a pessoa faz doutorado na Unifesp. Que a gente pra mim, a Unifesp é uma sala. Sim, com certeza. A Unifesp é um cantinho, né? É um cantinho onde todo mundo fica ali dentro. Uma cidade inteira universitária espalhada pelo Santa Cruz. Várias cidades universitárias, né? Porque tem de São Paulo, tem de Santos, tem de Araraquara, tem de Guarulhos, tem de... Piada. Humor. Qual que é o nome daquela palavra? Quando você exagera. Zoeira, sarcasmo. Não, era... Hipérboles. Não, também não. Não é hipérboles. Tanto faz. É só humor.
Então, eu acho que na USP, sei lá. E ele traz muita informação. Ele realmente traz conteúdo. E ele deixa claramente o quanto não é essa vida de blogueira mágica, assim, né? E quando você vai ter psicólogos e psicólogas que vão, ou outros na área de saúde mental, que vão sempre dentro do privilégio deles, de não precisar se esforçar tanto, porque já tem meio caminho andado pela família, então sei lá o que, acha que aquilo é algo que todo mundo pode ter, então se eu tenho essa rotina você também pode ter também, por que não, né? Cada um tem aquela... Foi o Quebrando Tabu, ele publicou essa semana, de não existe saúde mental sem a diminuição da desigualdade social. Porque não tem como você ser saudável no ambiente que te adoece. Se você tem privação de comida, você tem privação de sono, por causa de uma rotina intensa, você vive diversos estressores todos os dias, você não vai ter uma saúde mental. E não é porque você não se esforça, ou não consegue, ou não se cuida, é porque o seu contexto te adoece. Nossa, é muito bizarro isso, pensar que a pessoa tá estressada e você fala, putz, você precisa se esforçar pra ter menos tiroteio na sua rua. Mas Eu viro justiceiro, né? Beleza. Quanto mais eu matar, menos tiroteio tem. Só eu morto não atira. Mas isso é curioso, porque quando eu comecei a atender, assim, você atirava os primeiros... Cara, eu quase cuspi chapa. Nos primeiros atendimentos, assim, acho que era logo no primeiro e segundo mês, quando eu comecei a atender, eu atendia 2 pessoas de classes sociais completamente diferentes, né? Então, completamente diferentes. Uma delas, o problema era que ela já tinha um apartamento pronto pra ela, mas ela não conseguia ir para lá porque ela não conseguia sair da casa dos pais. Mas ela já tinha um apartamento dela e tal. E essa era uma das questões que a gente estava trabalhando. E a outra pessoa estava em depressão, tomando medicamento e etc. Mas ele estava desempregado. E aí era muito louco porque foi... Tendo esses 2 atendimentos concomitantes, né? Era no mesmo dia e tal, era o mesmo período. Com ela eu tinha que fazer todo um trabalho de libertação e nananã, entender, independência. E com ele o trabalho era isso, de... Tá, ele precisa ter saúde mental. Mas ao mesmo tempo, se eu olhava o contexto dele, tinha como ter saúde mental. Era... Ele, sem trabalhar, não estava conseguindo ajudar em casa, e se ele não conseguia ajudar em casa, não tinha comida. Então, assim, era uma coisa muito mais básica. E foi ali que eu percebi, assim, eu já sabia, que querendo ou não, minha formação sempre preconizou esse lado da luta social, né? Então a gente sempre foi atrás disso, mas eu senti na pele como terapeuta, tipo, o que você faz para melhorar a saúde mental de uma pessoa que tem tantos estressores ao redor dela, que tem tantas coisas que são quase que... não imutáveis, mas que não dependem exclusivamente dela. Mas volta naquela questão que a gente sempre comenta, tipo, do limite do terapeuta, sabe? Que é tipo, eu não consigo mudar o ambiente que esse cara vive, eu consigo mudar como ele reage e como ele vai responder ao que acontece no ambiente dele. Sim. Mas ainda assim, isso pode ser que pode ser que no máximo que isso faça é que uma coisa que estressaria muito ele agora não estressa tanto, ele consegue lidar com isso, ele consegue se mover mais rápido pra resolver tal situação, mas o estressor ainda tá lá. É isso, tipo, o cara vem falar da terapia, eu tô preocupado porque posso sair de casa e, sei lá, levar uma bala perdida a qualquer momento. Cara, você precisa viver sua vida e não pensar nisso. É a solução, porque não dá pra você falar, chama, vira um justiceiro, compra uma metralhadora e vai no morro, entendeu? Resolve o problema. Exato. Se for bolsonarista, ele vai. Ou ele leva na... Não, se for bolsonarista, ele provavelmente é o cara que tá fazendo a bala perdida. Ou ele leva a arma no exame da mamãe e toma um tiro, né? De si mesmo. Nossa, eu achei muito engraçado esse imbecil, velho. Nossa senhora, ressonância magnética vingadora, velho. Maravilhosa. Eu vou ter armado e não vou falar pra ninguém. No mega imã do hospital aqui. Muito bom, mereceu. Tá em estado grave, não sei se morreu, né? Olha. Mano. Não. Não. Toda vida é vida. Assim, eu não ia chorar. Toda vida é vida. Compaixão. Não, assim, toda vida é vida. Algumas só merecem ser perdidas. Nossa. Queria discordar. Mas não consigo. Não consegue. Não. Doença, saúde mental. Então, a doença mental, a saúde mental. As duas estão acompanhando aqui, ó. Sim, Você precisa de doença pra ter saúde. De que não é ausência de doença. Então, a OMS ela define exatamente isso. Não é uma ausência de doença, mas é o quanto você consegue, mas o completo bem-estar físico, mental, psicológico daquele indivíduo, independente de ele ter um diagnóstico ou não. Então,
as pessoas quando vão pra terapia, elas pensam que, tipo, beleza, eu tenho esse problema aqui, seja ele qual for, então eu vou pra terapia e ele vai desaparecer. Sumiu. Não. Às vezes ele pode, dependendo do que, simplesmente desaparecer, sei lá, porque é ambiental, você muda seu ambiente, mas quando é algo seu, vai estar ali pra sempre. E o que você vai aprender na terapia é como lidar com isso. É entender que faz parte, entender que vai acontecer, entender que tem recaídas, mas que toda recaída, que o processo de mudança, não sei se a gente já explicou, ele é uma espiral crescente, né? Então eu gosto disso porque você vai melhorar, vai acontecer uma bosta, você vai fazer uma merdinha, mas você vai melhorar. Então, independente que você erre, o seu erro é sempre menor do que o anterior. Você está sempre evoluindo. Você nunca volta pra estacar zero, né? Nunca volta pra estacar zero. Isso é muito curioso, né? Porque, pelo menos em consultório, né? Eu recebo bastante gente de depressão e ansiedade. E é sempre assim. Chega querendo a cura. Né? Então, doutora. Tem um comprimidinho aí. Doutora! Que, né, alguns chamam de doutora e a gente fala que não, mas eles continuam chamando de doutor. Nossa, eu corto falando Fernando. Eu falo, pode me chamar de Juliano, pode me chamar de Ju, tá tudo bem, assim. Eu falo professor, doutor, não mentira. Me chama de professor doutor. Excelentíssimo senhor, Magnânimo. doutor de psicologia. Pós-doutor, senhor, mestre Rafael. Exato, sensei. Sensei. Enfim. E aí, quando vem atrás dessa cura, Senpai. uma das primeiras coisas Faleceu, né? Foda, seu órfão. Psicólogo senpai. Eu vou esperar. Quem sabe um dia Terapeuta tchan. eu posso continuar falando. Esqueci a frase. Pode ir, vai. Vai lá, Juliana tchan. Desculpa, né? Japonês. Comena sai. Enfim. Vem procurando a cura, né? E aí uma das primeiras coisas que eu trabalho, não necessariamente na primeira sessão, mas uma das primeiras coisas que eu trabalho é essa noção de que a partir do momento que você teve alguma questão de saúde mental, não é que você nunca mais vai sair dela, mas que você teve depressão. Você pode recair em depressão em qualquer outro momento da tua vida, né? É ter essa noção de que, você vai aprender a lidar com isso. Você vai aprender a olhar os sinais do que está acontecendo. Você vai aprender a olhar mudar o jeito como você está lidando com a sua vida, como você está lidando com o maior estressor que fez você cair pela primeira vez. Mas de que não tenho como te falar, olha, está curado, pode ir embora, viver sua vida 100% feliz. A mesma Nunca mais vai alta, acontecer. né? Tipo, a alta não é resolver o problema e curou. É tipo, neste momento, você tem todos os instrumentos que você precisa para lidar com o que você está vivendo. Exatamente. Eventualmente isso vai mudar e aí você tem que pesar se você volta ou não pra terapia. Exato. Se você relê o seu caderninho da terapia, que é muito importante. Enfim. Eu acho que o principal disso tudo é quando o indivíduo ele sai consciente do seu funcionamento, né? Então é quando ele tem o que a gente chama de automonitoramento perfeitinho. Então ele tá ali, percebeu uma mudança emocional ou algum pensamento ansioso antes mesmo de ter uma grande alteração emocional, ele olha pro contexto, ele entende, ele consegue colocar os fatos e ver se é isso mesmo, amenizar, seguir em frente. Então, a ansiedade, além de, né, a ansiedade ela vai ser presente, não só porque você está ansioso, é uma ansiedade patológica, né? A ansiedade são os macacos sem pelos ansiosos, mas quando ela quando um pensamento ansioso, né, baseado num pré-aversivo, né? A gente for pensar, tipo, nem tá acontecendo nada, você pensa que pode acontecer algo, você começa a ficar mega ansioso, mas você já consegue, vai acontecer em algum momento. Em qualquer pessoa, não importa o quão saudável, dentro do da OMS, né, dessa saúde mental de que não é a ausência de doença. O pensamento ansioso ele vai vir, mas o indivíduo saudável é aquele que sabe o que fazer quando ele vem. Então não é a ausência de doença, não é a ausência de um sintoma, é saber fazer, saber lidar com isso. Então eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, se a gente for pensar na modinha de... Existem pessoas que diagnosticadas é um diagnóstico sério, mas TDAH. As pessoas agora... eu procrastinei hoje e tenho TDAH. Não, todo mundo procrastina em algum momento da vida. Um indivíduo com TDAH ele vai tender uma impulsividade, uma desorganização. É mais crônico. Não é que aconteceu essa semana, acontece todo dia. Acontece desde toda sempre. semana, desde sempre. Então, por mais que ele possa fazer um treino cognitivo, criar estratégias, entender quais são os gatilhos, quais são os distratores, preparar o ambiente para que tenha a menor distratores possíveis, só tá ali o que precisa estar.
vai ter um momento que ele vai procrastinar, vai ter um momento que ele vai se distrair, vai ter um momento que ele vai fazer algum cocô. Vai acontecer. O que ele vai fazer com isso? Ah, eu voltei a esta cadeira. Não, foi só um dia. Você ficou, 2 meses tranquilo, teve esse um dia, beleza, frustrante, vamos lidar com isso. Ou às vezes uma semana. Caralho. Vamos ser otimista. E aí recaiu. Aí, Procrastinei durante 3 meses. Procrastinei, a procrastinação. E aí ele começa a... Nossa, vou procrastinar. Procrastinação. E aí ele começa... E tem um bagulho que eu acho que é até interessante de falar com o TDAH, que é, o quanto que é procrastinação e o quanto começa a virar uma anedonia até, né? De, Que é comum também. Exato, que não tô fazendo, a mesma coisa, eu procrastinei 1 dia, 2 dias, outra coisa, eu tô há 4 meses sem vontade de fazer meu trabalho. Mas aí a gente vai dentro, mas não é só TDAH, não. Não, então, exato, mas... TDAH, depressão e ansiedade? Então. Exato. Vamos andar de mãozinhas dadas. Então, acho que esse é o foco. Saúde mental não é ausência de doença ou de sintoma. É um indivíduo que, por mais que tenha, sabe como lidar, se sente bem fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Acontecer algum problema, eu entendo, sei como lidar com isso, posso ficar frustrado, mas também sei lidar com a frustração. E no dia seguinte, eu vou tentar melhorar. Eu acho que dá pra resumir, saúde mental é funcionalidade, né? Não importa o que você tem, importa o quanto você é funcional na sua vida, no seu dia a dia. Entre aspas, né? Que a gente pode entrar, depende do ser funcional, depende do contexto. Não. Eu posso ser funcional no trabalho e tentar burnout. me matar todos os dias. Não, sim, mas é ser funcional em todos os contextos da sua vida, né? Na maioria, pelo menos, né? Porque é isso. Acho que essa é uma questão importante de que o conceito de saúde variou ao longo da história, né? E as pessoas hoje em dia reclamam muito de tem transtorno pra tudo agora. Tudo tem transtorno agora. Qualquer coisa, um comportamento é tudo transtorno. Isso agora é um transtorno também. Reclama de tudo. Transtorno da véia chata. O transtorno da véia chata, da Neide. Eu gosto de chamar da Neide. Todas as Neides que estão assistindo a gente vão discutir o vídeo. Eu sempre falo que a véia reclamona dentro de si é a dona Neide. Então, todo mundo tem a dona Neide dentro. É a Karen. É porque Karen, eu não gosto muito de trazer esses americanismos, entendeu? A gente tem a dona Neide. Todo mundo entende a dona Neide, aquela véia chata. Não, dona Neide é nome da véia que faz biscoitinho pras crianças da rua, gente. Isso daí é a dona Maria. Não. A gente tá mais pra Maria, hein? Maria é mais acolhedora. Dona Maria pra mim é a fofoqueira. Não. A fofoqueira pode ser as duas, na verdade. A Neide e a Maria podem se encontrar pra Gente, se você chama Neide ou Maria, sinto muito, tá? Enfim. Nossa, Astrogilda. Então, você ia falar que durante a história, você teve essa mudança de o que era saúde mental. Isso, e a gente tem essa mudança de conceito. E por conta dessa mudança de conceito, as pessoas às vezes têm essa ideia errônea de que saúde é eu não ter nenhum transtorno. Só que assim, é eu não ter nada, né? Eu estar no zero ali, sempre bem, sempre feliz, sempre não, o que necessariamente, inclusive pode ser um transtorno maníaco. É porque eu acho que tem um engano muito grande com saúde no sentido, físico, né? De doença. De eu não estou gripado quando... Eu estou gripado, quer dizer que eu estou doente, quando eu não estou gripado eu estou saudável. E saúde mental não é assim, não funciona nessa lógica, porque não necessariamente você precisa estar tendo sintomas, precisa estar em crise para ter um transtorno mental. A ideia é justamente essa, o quanto você está adaptado à sua realidade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma história da loucura. Não aprofundado, segundo Foucault, não é falar sobre o livro, etc., mas exatamente sobre essa mudança social, né? Que as pessoas ainda têm o termo de o fulano é louco, né? E a gente tem que entender que loucura não existe. Não existe louco, existe pessoa adoecida, né? Então, não lembro em qual episódio, se foi o Caio, que a gente gravou, muito bom, quem não assistiu vai assistir, que ele fala sobre aquilo de quanto que os loucos, em uma certa cultura, época, era visto como médiums, né, oráculos. Então o cara era cindidaço, o cara tava ali, sabe, vendo árvore falar, mas ele era tipo... o próprio Evandro. É um ente, né? Ele tava sendo ente. Acho que foi o Evandro. Então, isso era visto como alguém com algo sobrenatural.
Mas Tudo bem que Tinha um tinha. acesso ao divino. acesso ao Mas divino. tudo bem que não era só doença mental. Tinha Tinha boi os velha ayahuasca. Tinha substâncias que todas as Sim. civilizações usavam para induzir estados de alucinação. Era tudo na escola, né? Tudo balbúrdia lá da Exato, Grécia. era nas universidades da Grécia, é. exato. Nas casas de orgia de Atenas. Com certeza, no caso de hoje tinha uns Eu não duvido alucinógenos nada. lá. Eu não duvido nada. Volta. É assim que nascem os filhos de Zeus, os filhos de Poseidon. Assim que eles falaram, como que a Atena nasceu? O Zeus tava com dor de cabeça e a Atena saiu assim da sabedoria, assim da testa. Porque essa história é realmente. Era a espinha de Zeus. História real. Oficial, né? É meio assim, um pulso, Atena. Caralho, Zeus, todo esse tempo aí. E é claro que a mulher sempre vai sair de um homem, né? Mas, em tese, todas Não as é assim que as pessoas. pessoas nascem. Da costela, da testa. Mas qual que é a diferença da tese do espermatozoide? Bom, o que eu quero colocar é que, na verdade, Tem muitas. Saiu do corpo do cara. Tem muitas. Não. Sinto muito a anatomia aí, tá foi falta. Nossa. Tá. Então muda. E aí, o que acontece com essas modificações? O indivíduo que tem um adoecimento psicológico, ele começa. Tipo esse. Ele é começa a demência, ser não. visto como perigoso. Né? Ele começa a ser visto como algo que precisa ser Contido. afastado, contido, encarcerado, marginalizado. Então é muito comum. Escondido. É muito comum em épocas quando não se tinha presídios, né? Não tinha tipo uma instituição onde você aglomera essas pessoas. Você expulsava-os das cidades. Então eles moravam nas periferias dessas cidades, né? Então eles não tinham, não é que eles não podiam acessar, mas eles não podiam estar ali, não era bem visto, né? Eles tinham o estigma social daquele ser indesejado. Quando acontecia nas classes dominantes, era escondida na casinha. Era escondido na casinha. Tinha os quartos pra ficar. O que não mudou, né? Até então. Exato, sempre. Mas é sempre assim. E aí quando começa a ter esse conceito de... Porque antes, né, você cometia um crime, você era morto, ou, sei lá, você... Que nem tem religiões, você estupra uma mulher, você dá uma vaca pro pai dela. Né? Tipo, e aí tá tudo em troca em casa com a filha. várias Tá. fazendas foram construídas assim. E aí tá inclusive. tudo bem. É a roupa do boi, né? Então, Mas aí quando você começa a ter essa penalidade por encarceramento, né? Você começa a ter os famosos hospícios, em que você começa a pegar todas as pessoas que são consideradas loucos. não só loucos, né? Mas... Divergentes. Divergentes. Divergentes, exato. Divergentes. No livro adolescente. Não, Da temperança. divergentes no sentido básico mesmo. De não são só os loucos, mas. Pessoas são... que fogem à norma social. Esse é o termo que eu queria falar, muito obrigado. Sai da norma. E você encarcera. Então, não necessariamente é louco. Porque tem um livro que a gente tem que gravar sobre ele, que é o Holocausto Brasileiro, em que tem um histórico de uma mulher que ela foi presa no hospício de Barbacena, que fica lá em Minas. Ficava. Porque... Ficava, né? Tá ali. Não existe, não funciona, mas tá lá. Não, o prédio tá lá. Em que o pai a prendeu lá como louca, né? Colocou lá como louca. Que quando o pai foi dividir a herança pros filhos, deu a menor parte pra ela. E ela falou que isso era injusto. Então ele falou, você é louca. Você é mulher, então você merece menos. Você é louca. E ela ficou décadas. Não é que ela ficou um ano. Décadas. Uma vida presa por achar injusto ela por ser mulher receber menos. Mas eu acho que essa questão de hospitais psiquiátricos dá um episódio por si só. E aí eu vou fazer um adendo para um episódio que a gente também precisa gravar, que é sobre um filme que está na Netflix nesse exato momento, que chama As Linhas Tortas de Deus. E esse filme é maravilhoso. Já assistiu? Sim. Sem spoiler. Não, sem spoiler, mas ele é maravilhoso porque ele trata justamente sobre essa questão psiquiátrica, né, de hospitais psiquiátricos. E me lembra até um TED Talks que eu assisti, que também era sobre psicopatia. E era muito engraçado, porque o cara, né, que o jornalista estava entrevistando, ele falou, então, eu bati em alguém num bar, e aí me levaram preso. Só que como eu não queria ir pra cadeia, eu fingi que era louco na hora da entrevista psiquiátrica pra eu ir pra um hospício, em vez de ir pra cadeia. E eles acreditaram. E me mandaram pro hospício. Aí o jornalista achou estranho e foi perguntar pros médicos, né, pros psiquiatras do hospício. E aí os psiquiatras falaram, não, a gente sabia que ele tava fingindo que era louco. Só que ele achar que manipular a gente dessa forma era ok, é um sintoma de psicopatia. Então ele tinha que ser internado do mesmo jeito.
Caralho, olha o Dibre, olha o Dibre da saúde mental, cara. Olha o cara foi, vou pra lá, dei o elástico. Eu fui pelo motivo errado, mas fui pro lugar certo. Mas é muito legal, porque tem esse jogo de o cara, tipo, não, eu não devia estar aqui, porque eu não sou louco, eu fingi que era louco. E os médicos falaram, não, mas fingir que é louco pra se livrar da prisão é um sintoma de transtorno social, é um problema. Porra. E esse TED é muito bom. É muito, muito, muito bom. Legal. Exclusão. Então tem. Eu não lembro se foi o Foucault que fala uma frase do tipo. Que o. Foi ele, lembrei. Ele tem a frase de que os manicômios, essas instituições, elas são lugares de. Que essas pessoas elas são destinadas a um espaço moral de exclusão. Então você é excluído não porque você realmente é um prejuízo social. Nossa, você é um perigo. Você, ai meu Deus, vai matar alguém. Não, você me gera desconforto. Você tem uma visão moral diferente da minha. Então uma mulher que não acha certo na divisão de lucros lá, de heranças na verdade, ter menos. Então, exclusão moral, né? E então funciona muito dessa forma, né? Nessa mudança. Quero deixar essa parte clara no episódio pra gente fazer um episódio inteiro sobre isso, que é muito importante. Então, os manicômios eles surgem apenas como uma forma de tratamento por meio da exclusão, né? É um depósito. Nem é tratamento, né? Literalmente é um depósito. São depósitos do... Encarceramento Ninguém e vai, afastamento. porque é isso, tipo, a ideia do manicômio nunca foi. Agora. Mas antigamente nunca era reabilitar a pessoa para viver em sociedade. Nossa, era justamente isso. Tipo, Parece prisão? É? E a saúde mental diz que não funciona? E aí quando acabou o manicômio a gente começou a tratar de forma eficiente, começou a melhorar? Aí é uma discussão para um episódio sobre reforma manicomial e encarceramento. Tem um filme muito bom que trata a reforma manicomial que aconteceu na Itália, que foi o primeiro cara lá. Oi? Basaglia. Isso. E conta essa história, né? De como que ele mudou toda essa estrutura e a partir dele vem pro Brasil também. Então a gente podia fazer tudo filme, Sim, acho que é editado. porque eu acho que é interessante, porque a reforma manicomial no Brasil ela teve pontos muito bons em termos de melhora no atendimento, melhora na humanização do... Só que ela também estigmatizou muita coisa que tem uma utilidade. E por causa disso, hoje em dia, a galera não faz, a galera acha que é crime, acha que é errado, e é um bagulho que faz falta pro paciente que precisa. Então, manicômio apenas como uma exclusão daqueles que perturbam a ordem social. Né? Que era esse o termo. E a gente chega Nos dias atuais. na alfabetização sobre saúde mental, né? Que É o nosso assunto. Então, acho que é bom assim, esse review histórico um pouquinhozinho para a gente entender que quando não se tem essa alfabetização, olha o que acontece. Né? Aqui a gente está falando de um extremo, que foi séculos, né? Não foi décadas, séculos de luta e para ter essa mudança, mas que a população ainda se vê sem as informações necessárias para identificar um adoecimento. Então, você quer... Tá, então o que a gente vai falar vai ser sobre... Fala, Gê! Ok. Lê o nome do artigo. Eu só coloquei Mental Health Literacy, mas eu não lembro. Mas é isso. Esse é o nome do artigo. Tem mais Mental coisa. Health Literacy. 2 pontos. 2 pontos. A review? Of what is... Of what is and why it matters. A gente vai pôr o DOI na descriçãozinha do vídeo. Então, isso eu olhei. Acho que é bom a gente colocar o link mesmo. Porque eu acho que quem busca por DOI é só acadêmico. Tipo, ninguém vai Não, mas saber o DOI é um link. Se você copiar e colar no navegador, ele funciona. Ah, a gente não tava com link lá. Então, gente, DOI é um link, tá? Porque não dá pra clicar. Só... Eu tentei colocar hiperlink, mas eu acho que o YouTube não sei se o YouTube não deixa ou se eu fui burro e não coloquei certo. Não, mas... acho que o YouTube não gosta de DOI. Porque é DOI. Que dói. Machuca. Piadas, humor, sarcasmo. Ele deve ser bastante. Como a gente traduz Mental Health Literacy? Eu coloquei alfabetização em saúde mental. Pode ser, vai. Na verdade, não necessariamente isso, mas é o conhecimento sobre os distúrbios Eu acho que é mentais. conscientização, Reconhecimento. né? Não só, porque é o quanto que você consegue reconhecer, o quanto que você consegue entender sobre o manejo da saúde mental e como você entende questões de prevenção em saúde mental. Então não é só a alfabetização, mas é o quanto que você não é literário, o quanto que você é versado em cima daquilo. Seria versado. Tem um conhecimento Quando você sobre manja dos versos.
O que é clara e salgado? Cada molho pesa 1 tonelada. Exato. Esse vai ser o próximo corte. Não, essa versão. Vai ser o rap do Fernando. Pô, não, esse é o rap do Racionais, cara. Eu acho que é o meu favorito. Não, tudo bem, mas a gente vai colocar você cantando. Tá bom, coitado, vai dar strike aí depois. Inconsciente. Aqui é o personagem. Então é sobre isso, é o quanto que você é versado em temas de saúde mental, não é mesmo? E aí, pra gente falar sobre... como é que você traduziu? Alfabetização. Alfabetização em saúde mental, a gente precisa falar sobre alfabetização em saúde, né? Então ele, nesse artigo, antes dele falar sobre a saúde mental, ele falou, bom, a gente tem que falar sobre o quanto que as pessoas conhecem e sabem identificar questões de saúde. Então, a alfabetização em saúde é isso: acesso, compreensão, comunicação e avaliação de informações. Viu, TikTokers, TDAH, sobre saúde que gera melhora ou promoção da saúde, tá? E aí, o que ele começou a perceber? Que quanto mais as pessoas conheciam sobre saúde, conhecer mais sobre saúde era um preditivo maior que educação, emprego, renda e grupo étnico. Então, assim, quando a gente vai fazer estudos, a gente vê quais são os preditores, o que naquela população tem que faz com que ela apresente ou não o que a gente está estudando. Basicamente é isso, preditores. E aí o que ele começou a perceber o conhecimento em saúde mental era preditor de várias coisas e era mais importante do que qual é o seu nível de educação, qual que é o seu nível de renda. Você conhecer sobre saúde era um preditivo maior. Então, mas esse é um dado que o artigo trouxe que eu achei meio complexo aí. Porque como é que eu separo conhecimento sobre saúde de conhecimento de anos de escola, por exemplo? Fazendo perguntas acerca Não, de tudo saúde. bem, mas é isso, tipo, você ter mais escolaridade não te dá mais base para ter mais conhecimento? Não entendeu? necessariamente. Eu acho muito difícil. Não necessariamente. Eu posso ter um nível escolar baixo e trabalhar como, sei lá, cuidadora. Eu posso fazer um curso de cuidadora, Tudo bem. que não é uma faculdade, mas eu sou muito interessada em saúde e etc. E eu vou estudar muito sobre Mas isso. você matou a charada. Se você fez um curso de cuidadora, você já tem uma escolaridade maior que um cara que só tem ensino médio, ou fundamental. E aí, por isso, você sabe mais. Mas não necessariamente eu sei mais do que alguém que tem um superior. Não, tudo bem, mas completo. entende por que falar que é um preditor, que é mais preditor, enfim, é complexo? Porque, tipo, eu acho que renda e escolaridade são dois dados que sempre permeiam qualquer merda que a gente vai estudar. Porque não tem como. Se você tem mais dinheiro, você tem mais acesso, você tem mais conhecimento. Então é isso, tipo, se eu pegar um cara que só fez até a 4ª série, ele não sabe de saúde mental. Ele não vai saber. Por quê? Porque ele não sabe nem o básico da biologia pra entender quando ele tá se sentindo mal. A gente tinha pós-graduando que acreditava em cloroquina, né? Não, tudo Então, bem. mas vamos só dar uma dele pra não ser elitistas. Pessoa com fundamental, ele tem toda a capacidade de raciocínio, de entender, de mas ele teve identificar. menos acesso à informação. Então, a probabilidade dele saber é menor, porque ele está menos exposto a variáveis de contexto que vão gerar essa informação aí. Mas por isso que eu acho complicado esse dado. De tipo, é mais preditor do que... Porque, tipo, Então, querendo ou não, tem coisa que vai esbarrar muito a ali. gente tem que olhar aqui a questão, que é um artigo estadunidense, né? Cultura totalmente diferente, acesso é muito melhor, escola pública dos Estados Unidos é melhor que a escola particular do Brasil, então, tipo, é outra categoria, né? A ideia é o conceito da alfabetização, mas quando a gente vai entrar em questão social, econômica, tem que ter essa clareza de que não é o mesmo país, então, talvez lá a pessoa que só tem o fundamental, sei lá, teve mais acesso ou tenha mais chance de estar exposto a informações do que eu aqui no Brasil. Não tem conhecimento. O pouco que eu sei é que ela tem muita ação afirmativa, só que são aquelas ações afirmativas que são meio redundantes porque o acesso à saúde pública é zerado, entendeu? Então, tipo, eu sei que eu tô doente, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o médico. O acesso à saúde pública não existe, porque nem tem. Exato. Vai lá, fala que os Estados Unidos é Até legal. tem aquele Obamacare lá, que algumas Não. pessoas conseguem, mas... O Obamacare foi um sonho do Obama, que assim, tem pouquíssima expressão. Chupa Obamacare, aqui é SUS. Que é SUS. Faz o rap do Souza aí.
Nossa, falando nisso, eu preciso mostrar pra vocês um rap que uma vez uma amiga minha fez na aula, que foi maravilhoso, sobre saúde mental. Foi muito bom. Camila, sensacional. Depois a Ju canta no final do episódio. Eu não lembro. Não, Eu procura não tenho aí. nem a Tem capacidade até o final de do episódio reproduzir pra lembrar. como a Camila fez, porque ela fez muito bem. Enfim. Rap E de aí, então. o que ele percebeu, né? Que pessoas conhecem mais sobre saúde física do que saúde mental. Então, assim, Por que será, hein? tá visto, né? Né? Não só, mas porque a gente, pra mim, é aquela crítica aquele termo da, porra, a gente estudou na psicologia da saúde, da visão não é medicamentosa. Quando você tem uma visão, tem um termo pra isso, que é você ter uma visão exclusivamente orgânica. Tipo, é como se não existisse adoecimento psicológico, é tudo, toma uma vitamina aí, sabe? Tipo, é tudo, tem que estar dormindo. É só isso. Sabe? Tipo, saúde Bem mental não especificista, existisse. né? É que tem um termo pra isso, essa ignorância. Não integralista. Ignorância no sentido de literalmente ignorar esse aspecto e você tem uma visão completamente médica. Determinismo biológico. Só intervém. É um termo crítico. Mas é isso, tem um. Foda-se, eu não vou lembrar. Mas é porque a gente vem de um contexto médico, onde a saúde mental é negligenciada, onde ninguém fala e tudo é físico. Toma um remedinho aí e faz uma consulta de 5 minutos. Eu acho complexa essa visão. Eu vou problematizar esse ponto. Porque assim, a nível de ciência, tudo biológico. Não, aqui. Entendeu? Se a gente for estudar todos os fenômenos a fundo, mesmo o adoecimento psicológico, ele é quando a gente biológico. fala de corpo e mente, né? Então Exato. isso é didático. O que eu acho, o maior problema pra mim é justamente a cultura de saúde no lugar. É isso. Que é justamente o modelo do SUS. Todo mundo critica o SUS, mas porque ninguém entende a cultura de saúde que o SUS tenta promover. Que é justamente a questão de eu evitar o adoecimento e não tratar o sintoma. É isso, e tem um termo pra isso, é exatamente isso aí. E, Prevenção. Não, mas eu vou lembrar. não sei, medicina Durante o episódio eu vou preventiva. lembrar. Não. Mas a ideia do SUS é essa, né? Todo mundo fala, porque o SUS é uma bosta, você vai no SUS, tem muita fila e etc. Mas onde tem fila? Tem fila nos prontos-socorros, porque a cultura médica, a cultura de saúde do Brasil e de muitos outros países, essa cultura bosta de que eu só procuro tratamento quando meu pé tá caindo, quando eu não aguento mais a dor, quando eu tô sangrando, quando eu tô infeccionado, quando eu tô vazando pus. Então, eu só procuro médico quando eu tô muito mal. E eu só procuro médico quando eu tô muito mal. Que é uma coisa, whey de mousse de limão. Eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, Porque tem cor de pus? torta de limão. Torta. Tem textura, cor e sabor. Mentira, não come pus. Mas, graças a Deus. Mas é horrível. Não comprem. Mas enfim, então a ideia é essa, tipo, a galera reclama do SUS, mas justamente por isso, porque as pessoas só procuram o acompanhamento médico, só procuram o acompanhamento de saúde quando elas estão mal, quando elas estão sintomáticas. E a ideia do sistema não é essa, a ideia do sistema é você entrar no sistema quando você está bem, porque o sistema vai te acompanhar durante toda a sua vida, e se tiver algum indício de alguma coisa que pode ficar ruim, você está acompanhado, e aí o médico sabe do que está acontecendo. Então, eu tive essa experiência principalmente na Unifesp, porque eu entrei em contato com os pacientes que estavam dentro do sistema de saúde há anos, por causa das doenças que eles tinham, e era tipo, ele tá com carinha de quem vai tá tossindo aqui, talvez tenha uma infecção. Pô, tá aqui já a receita do antibiótico. Talvez tenha que fazer um exame de sangue, porque não, tá aqui já o pedido. E a pessoa fazia. Por quê? Porque ela tá num ciclo onde a cada 6 meses ela vai numa consulta preventiva. Se aconteceu alguma coisa bizarra, ela já marca, tipo, o exame, ela sai e faz no dia seguinte. E não tem pressa, porque você não tá mal na hora. Então, eu consigo esperar 2 meses para fazer um exame de sangue, porque eu não preciso dele para agora. Mas quando eu pegar o exame de sangue e voltar no médico, se tiver alguma coisa descompassada lá, antes de eu ter um problema, eu já corrijo. E tem uma questão muito legal do SUS, né? Eu não sei o quanto que funciona aqui em São Paulo, em Santos, existia mais isso, que era onde eu tive mais contato, que são os agentes de saúde, né? Então, os agentes de saúde, principalmente nas comunidades e na favela e etc., eles são mais presentes. Tem agente de saúde da família, que eles vão principalmente nas comunidades, que é justamente para ver, tipo, entrar na casa da pessoa e sentar com a Dona Maria e falar, e aí, como é que você tá? Você não gosta da Dona Maria, né? Você não apareceu na sua consulta, tá tudo bem? Você fez o exame que precisava fazer? Como é que tá a sua pressão e etc. E eles fazem isso rotineiramente. E uma coisa muito interessante é que o agente de saúde da família normalmente é alguém daquele entorno. Uhum. Então, que mora ali, que tá ali. Por quê? Porque ele conhece todo mundo. E aí é mais você tá criando essa cultura preventiva. Só que aí a gente tem uma coisa muito importante, que vale a pena lembrar aos telespectadores, que é assim,
saúde preventiva faz com que você chegue mais longe, né? Que você tenha menos gastos em saúde, porque você vai precisar de menos intervenções de alto calão, né? Que precisam de uma especialização maior. Aí você vai lá no médico, o médico fala: olha, você tá com triglicérides alto, você tá com uma circunferência abdominal acima do esperado. Não consegue evitar, Não, né? né? Não. Sempre vai falar do Não é isso, não. Tô brincando. Tá, sempre. Aí ele fala tudo isso, né, e fala: ó, vou te prescrever uma dieta pra você abaixar o nível de triglicérides, né, porque você tá, sei lá, pré-diabético, tá, várias coisas acontecendo. Aí ele vai lá, prescreve dieta e exercício. A pessoa faz? Era Chega piada, nem mas perto. ficou no assunto, né? Não, Mas é. mas porque isso tem a ver com... E não é ser magro, não é questão isso. Não é, mas assim, você tem uma porcentagem de tamanho tudo isso tá sendo avaliado. Tipo, não é fazer para sempre a dieta, não é virar um super esportista. É porque eu acho que no mundo de problemas, sabe, a pessoa que mora na comunidade e não tem máscara pra Covid, se prescrever dieta pra esse maluco, ele não vai fazer. E não é saiu importante. há pouquíssimo tempo que a América Latina é um dos lugares mais caros para você ter uma alimentação saudável, Mas no baseada mundo, em alimentos. Porque pensa assim. A América Latina é um dos mais caros. Não, a mas gente faz aqui sentido, tá mais porque ferrado. pensa assim, qual que é o alimento barato de você comprar? Fofura. Não é fofura. Tipo, É fofura. não, R$1. tudo bem, mas é muito difícil você ver alguém almoçando fofura. Não é não. É difícil. O que acontece é, tipo, na maioria das vezes, é aqueles pratos prontos, você almoça fofura. A minha vida inteira era a única coisa que eu tinha dinheiro pra comer. Se eu saía, tinha R$1. É fofura. Era fofura ou uma coxinha das mas duvidosas. isso mantém a lógica de, tipo, sei lá, você vai no mercado da vida, se você for comprar, vamos supor, eu vou comprar frango, arroz, sarana pra cozinhar alguma coisa. Primeiro que eu tenho que ter tempo de cozinhar. Já começa por aí. Tem que ter gás. Tem que ter gás, exato. Que tá sem conto o botijão. Galão, caralho. Galão. O botijão. Mas tá caro o gás. Então tem que ter o gás, tem que ter o tempo para cozinhar, e você vai ter que ter um tempo de preparação lá para tudo aquilo lá. Refrigeração, nananana. Outro aspecto, você vai comprar o almocinho pronto da Sadia, Muito que caro. custa R$12. Ah, não. Vou comprar aquelas lasanhinhas, sabe? Porque era o que dava, sabe? É Tipo, isso, entendeu? Tipo, a comida acessível é a comida industrializada, sabe? Que não é saudável. Exato. Ah, mas aí você tem um bom prato por R$1. fila quilométrica. Fila quilométrica? Mas é bom. É bem bom, né? Eu gosto. Já fui algumas vezes. Né? Devia existir mais bom prato. Eu pagaria mais imposto pra existir um bom prato pras pessoas. Parou de existir, então... Não sei se parou de existir. Parou de existir? Acho que não. Parou. Eu Parou? queria que tivesse... Ih, parou? Tem sim. Tem, Ah, acho tá. que o bom Não, prato queria que tem tivesse sim. mais, sabe? Se fosse algo feito mesmo. Exato. Tipo, com mais... Mas eu acho que não custa mais R$1, não. Custa R$1. R$1. Ó, bom prato não tem inflação. Ah, por que será, né? Porque Enfim. é controlado pelo governo. E aí, então assim, existe essa questão também de... O SUS, ele tenta implantar a medicina preventiva. A gente tem todos os estudos mostrando o quanto que a medicina preventiva é melhor para a saúde. E aí o queridão vai lá e não consegue. Não tem como, porque você não tem... É isso, assim, tem uma... Para algumas parcelas da sociedade, tem uma falta de vontade de tipo, entender que, putz, eu preciso fazer isso pra eu melhorar. Falar, dane-se. Quando dá problema, eu vejo, né? Mas Existe é que isso. eu acho que a lógica é focar nisso, tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, tem algumas condições que, beleza, é isso que você vai precisar fazer, mas agora, sei lá, tem uma pessoa com Alzheimer, é outro tratamento, e é um tratamento mais complexo. Sim. Eu acho que a questão da saúde preventiva é justamente essa questão de criar essa cultura de eu vou me acompanhar ao longo do tempo e entender o que é recomendado fazer para eu ter uma vida mais ou menos saudável, mas não necessariamente, tipo, essa coisa de, porque, de novo, isso foge ao modelo preventivo, de, você não tá fazendo, então o problema é teu, você não melhorou. Tipo, não, você não consegue fazer isso, beleza, então a gente tem que achar outro caminho para a gente conseguir ajudar você com essa condição que você tá tendo, seja ela qual for. E, no final das contas, a medicina preventiva ela é sempre para qualidade de vida, né, então... A pessoa tem que ter a vida que para ela está confortável. Acho que a gente volta na questão de saúde mental, né? Não é a ausência de doença, é você conviver com a condição de uma forma que para você tá bem. Saudável, né? Então, e aí ele fala isso, né? De que as pessoas têm esse conhecimento maior da saúde física e menor da saúde mental.
que é mais fácil para uma pessoa ser versado, eu não consigo achar outra palavra, sobre questões físicas. Então, o que eu faço se eu tô com um inchaço em tal parte do meu corpo, o que eu faço quando eu, sei lá, bati minha cabeça, quais são os sintomas que eu tenho que ficar de olho. As pessoas só sabem isso. Agora, eles não sabem o que fazer ou o que é quando a pessoa tem palpitações no peito e não tá tendo nenhuma condição cardíaca. Mas eu acho que a gente tem um bagulho muito cultural com isso também, né? Porque aí voltando pra falar de um, sei lá, de um machismo estrutural aí, de que é justamente a população ela cresce em muitos ambientes para você não falar como você se sente. E a saúde mental você rastreia a partir disso, né? Então, a pessoa, ela fala, putz, eu tô estressada. Eu conheço gente que fala isso, tipo, eu preciso descansar, eu sei que eu preciso descansar, eu sei que eu preciso desacelerar, mas eu não consigo. Porque se eu desacelerar, eu vou ser mandado embora. Se eu desacelerar, eu vou, enfim, vou ser punido de alguma forma no trabalho ou em qualquer lugar. Então, e a pessoa não fala sobre, entendeu? E é tipo, às vezes ela até tem consciência de que o que ela tá sentindo é anormal, mas ela não sabe como lidar com aquilo de uma forma que vai caracterizar e vai ser uma busca por saúde mental. Justifique o anormal pra não dar problema. Anormal não... É. Não, quando eu falo, tipo, foge a norma. Não que foge a norma, mas é tipo, anormal no sentido de é uma coisa mais intensa do que ela está acostumada a sentir, entende? Quando eu falo anormal, é no sentido individual de cada pessoa. Eu funciono... Nessa normalidade. Exato, eu funciono de A até B. Se eu tô me sentindo C, tá fora da minha média. E isso é diferente, é bizarro. E eu tenho que entender por que isso tá acontecendo assim. Ok, sem juízo de valor. Só pra deixar claro. Porque não tem... Qual que é a forma normal de se sentir? Não, eu sei. Só pra... É isso, tipo... eu acho muito bizarro quando você pergunta pra pessoa como você tá se sentindo. Ela fala, normal. Tipo, o que é se sentir normal? O que é normal, né? Normal. Nice. Surtado. E aí, ele traz uma coisa muito interessante, de que 1/3 da população mundial, 1/3, Ou seja, daqui dessa mesa. Desta mesa, Não, em tese é 1, alguma coisa. Tá, dessa mesa. Porque tem um inconsciente. Eu ia falar 4 e eu pensei, eu não sei fazer conta. Quanto que é 1/3 de 4? 1/3 da população mundial atinge critérios para diagnóstico em algum transtorno mental em algum ponto da sua vida. Então, assim, gente, 7 bilhões de pessoas. 8, verdade. Faz um tempinho já que é 8, eu preciso atualizar meu cérebro. E... 1/3. Quanto é 1/3 de 8? 2,7. Olha! Acertei? Eu chutei. Foi rápido, só não foi certo. Será? Faz aí, tem a calculadora. Dividido por 3. Vai dar 2, não. Olha! Eu sou o rei do chute, cara. Por isso que eu ganho. Sempre quando eu entro em cassino, que eu já fui, eu sempre ganho. Já sabemos onde levar o Fernando. Vamos lá, né? Mas Argentina? Eu pedi pra ele soprar o dado. Sempre, cara. Eu sempre vou no cassino e você tem que jogar sempre o 21, que é o Blackjack lá. Por quê? Porque é o menos arriscado e você consegue ganhar muito dinheiro. No último cassino que eu fui, eu postei 20 libras. Não, 20 libras ou euro. 20 euros, saí com 100. Chupa cassino. Por isso que a máfia tá atrás dele até Sou hoje, bom. né? Não, no cassino... Ele contou as cartas. Porque eu sou controlado, então eu sei não exagerar. Deixa eu ver o que tá dando pau. Deu de novo? A tela dele tá morrendo aqui. Ai. Eu ia falar que ela tá viva por aparelhos, mas nem isso. Mas ela é uma aparelho. Exatamente. Por isso que ela não pode estar viva por aparelho. Porque é um aparelho que tá falhando, né? Exato. Tipo, o respirador tá falhando. Você tá... Droga. Tá. Então, 1/3 da população, ela pode ser diagnosticada, fecha critério diagnóstico, isso pela própria OMS, para algum transtorno mental, algum adoecimento mental ao longo da vida. E, novamente, qual é a população mais vulnerável que mais adoece no mundo? Mulheres. Mas por que será? O que os homens vão falar? Sexo frágil. Óbvio. Fracas. Mas não, né? Porque a gente... Acho que a sociedade ela é construída para adoecer mulheres, né? Tipo, ela... meio que historicamente foi, né? Sempre. A história da humanidade foi sempre essa, de que o homem conquista e a mulher é conquistada. O sedentarismo. Porque antes disso era da hora. Quando as pessoas começam a viver no mesmo lugar. Quando éramos nômades... As mulheres eram vistas como deuses. Todas as divindades eram femininas. Sim.
Deus da fertilidade, é verdade. Saudades dessa época. Enfim. Sim, mulheres são mais acometidas do que homens. E não é porque a gente é sexo frágil, mas é porque vocês causam uma forma de viver enlouquecedora para o sexo feminino, onde não existe como vencer. Sim, vocês, homens, patriarcado. Desculpe, mas Vocês. nos mantemos em guerra. Vocês, porque eu não mas porque é muito mais estressor, é muito mais difícil, é muito mais violento. Então, obviamente, a probabilidade de adoecer é maior. E aí é interessante que eles começam a fazer essa comparação de onde há mais adoecimento, né? Então, obviamente, em grandes cidades, as pessoas são muito mais doentes do que no interior, lugar rural. Se você não sabe, a gente tem um episódio aqui no canal sobre a sua cidade é um transtorno, as metrópoles e saúde mental. Então, depois dá uma pausa, deixa aí na fila esse daí. E aí, olha que interessante, na cidade tem muito maior quantidade de esquizofrenia e Faz depressão. sentido. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que comentar também, que é a busca pela saúde mental também, né? Tipo, o acesso, a busca pelos Você tá profissionais. lendo meu roteiro ou a gente tá em sintonia? Talvez os dois. Mas não, eu queria falar justamente por isso, porque é muito comum a gente ter esse discurso meio, sei lá, meio bucólico, né, do fugerir urban, né? E vamos para o campo porque no campo somos mais saudáveis, no campo nós estamos bem. Não. Só que no campo a gente está a 2 horas de distância do hospital mais próximo, né? Então tem uma questão de acessibilidade aí. E eu acho que a lógica é errada, porque a gente pensa, a cidade é mais adoecida, portanto iremos para o campo. E não, a ideia é, se a cidade é mais adoecida, o que a gente pode fazer para deixar a cidade um ambiente mais saudável? Ou é possível deixar a cidade um ambiente mais saudável? Tem que destruir tudo. O fim do capitalismo. Mentira. Mas esse é o próximo tópico. Nesse próprio artigo ele fala que quem vai buscar mais atendimento médico, profissionais, quando percebem um adoecimento, são as pessoas da cidade. Então, por mais que no ambiente rural a probabilidade é menor, a busca também é menor. Mas tem um negócio, é isso, eu acho que eu gosto desse artigo porque ele acerta em muitas coisas, mas eu tenho muitas críticas a ele, porque essa organização aí de busca por profissional, eu acho que é uma coisa que também, de novo, é passada muito pela questão cultural. E aí a gente consegue ver que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito bom. Aqui no Brasil, eu imagino, aqui não tenho dados, né? Vou especular, mas eu imagino que... Vozes da sua cabeça. Vozes da minha cabeça, esquizofrenia na cidade. Mas eu imagino que, tipo, em São Paulo, por exemplo, que a gente, querendo ou não, em comparação com os outros estados do Brasil, a gente tem um acesso maior a políticas de saúde psicossocial, até tem uma busca ali. Se você vai no Sul, se você entra em uma UBS da vida, em um Sempre episódio, tem tem um encaminhamento, tem uma... E portanto que aqui, por exemplo, a gente não vê uma coisa que acontece no Japão, por exemplo, que são aquelas pessoas que ficam deprimidas, se trancam em casa, morrem em casa, e eles só descobrem quando o corpo começa a apodrecer, quando o corpo começa a feder, entendeu? Por quê? Porque lá não tem busca, e é na cidade, entende? Então, quanto que é essa política pública, quanto que é a cultura do lugar de, vou buscar, tem um incentivo para achar esse lugar, achar o lugar de suporte, ter o tratamento e receber esse tratamento. Então, eu acho esse dado, eu acho interessante de falar, na cidade a busca é maior, mas, de novo, eu acho que é uma variável que em diferentes lugares do mundo, com diferentes políticas de saúde mental, isso vai mudar. Nos Estados Unidos eu também não acho que seria assim, por exemplo. É engraçado que ele vai falar exatamente isso, porque eles vão olhar em outros países, né? Então ele fala que em países subdesenvolvidos, né, por ter mais desigualdade social, maior dificuldade em acesso à saúde, de forma geral, essas pessoas, a população de países subdesenvolvidos, elas têm menos esse reconhecimento, né, essa alfabetização da saúde mental. Então, quanto mais envolvido, maior acesso a essas instituições ou profissionais, as pessoas têm a maior probabilidade de identificar esses sintomas. E é curioso que nesses países mais subdesenvolvidos, exatamente pela falta do conhecimento, ou do acesso, e consequentemente a falta de conhecimento, eles atribuem ainda mais a razão do adoecimento em fatores sobrenaturais. Então, a pessoa está depressiva, então, o que não é depressão? É algum espírito ali, alguma coisa ali te fazendo, sei lá, sofrer. A pessoa, um encosto, sei lá. Ele dá exemplos de países africanos, países latinos,
Então, eu acho legal isso, que eu mandei pra vocês um vídeo ontem, né? Eu não vi esse vídeo. E era justamente um vídeo sobre um líder religioso falando que ansiedade, transtorno do pânico era pecado. A gente deixa o ansioso mais ansioso. Exato! O que eu falei. E eu mandei justamente por causa desse argumento, né? De que a gente já tem essa coisa meio social. E assim, aqui parece muito fácil bater em crente, mas são várias e várias religiões Não, são todas religiões. que pervertem a saúde mental de alguma forma, né? Então, sei lá, outra coisa que a gente acaba falando muito e acaba conversando muito, que é a coisa do peiote da ayahuasca, sabe? Que a pessoa, é uma religião. É uma religião, mas você tá usando uma substância que predispõe transtorno psicótico. Uhum. E aí como é que você chega pra pessoa que tá no ambulatório, que acabou de ser internada, estabilizou, teve um transtorno psicótico breve, e falou, então, você não pode mais usar essa bagaça. Mas é minha religião. Tá bom, mas o quanto você tá predispondo você, o quanto você tá explicando uma coisa que é patológica e tá socializando aquilo, normatizando aquilo, quando não era para normalizar, né? Então a gente não pode psicologizar e tratar tudo como doença, com certeza, mas tem coisas que são patológicas, que elas são expressões de um funcionamento diferente do cérebro que são problemáticas. E a gente precisa também identificar isso também, né? E a religião, ela dissolve isso de uma forma que eu acho bizarra e eu acho perigosa. De tipo... O episódio que vai lançar aqui, não sei se já vai estar na plataforma ou não, mas que a gente gravou com o nosso colega o Evandro, que ele falou sobre epilepsia e vários locais que tratam isso ainda como possessão demoníaca, sabe? E é uma condição que merece um tratamento. Tipo, Brasil. Exato. Né? Países subdesenvolvidos. Contei a experiência de uma pessoa, né? Não vou contar, tá curioso? Vai assistir. Mas sim, uma experiência de uma pessoa que foi vista com epilepsia, tinha epilepsia e foi diagnosticada com um demônio. Qual que é o Cid Pazuzu? O seu é o Cid 666 Beelzebub. Mas isso, inclusive, por exemplo, o uso da ayahuasca, né, Nossa, tá difícil hoje, hein? Sabe que eu tô tomando meu remédio. Na questão de saúde mental, né? O quanto que a gente tem que tomar cuidado. Tem saído aí uma onda sobre o quanto que psicodélicos eles podem... o quanto que eles podem ajudar no tratamento de depressão refratária, e lá. Tem vindo uma onda, né? E aí, como vocês sabem, eu conheço pessoas, né? Que não são muito estáveis. Conhece os traficantes, né? Não! A cara dela? Não! Conheço. Onde eu estou me metendo? Só você sabe, né? Mas... não é isso que eu ia falar. Mas que eu conheço pessoas que, infelizmente, em vez de procurar um tratamento em saúde mental para transtornos crônicos que a pessoa tem, que deve continuar tendo, inclusive... Eu levantava muito essa bandeira do quanto que cogumelos podem curar a própria doença da pessoa. Não é mesmo? Eu acho que isso volta na alfabetização de saúde mental, né? Que justamente isso a gente vê muito com maconha medicinal. De que saiu, né? E aí, como é que funciona o bagulho? É um tratamento com o óleo do canabidiol, Não, tô tratando aqui. Fumando prensadão. Não é assim que funciona, você sabe? Não controla nada, não tem nem exato. quantidade de THC. Isso não é tratamento. Tipo isso é literalmente você tá achando que tá viabilizando. Por exemplo, esse dos cogumelos é a psilocibina, que é um cogumelo que tem uma substância que ela é muito boa para estimular, se eu não me engano, plasticidade cerebral. Então, aí que tá. Mais ou menos, porque aí saiu um review em, acho que foi agosto de 2022, tá? Pouquíssimo tempo esse review. Exatamente procurando entender esses estudos que usaram a psilocibina. Eu falo psilocibina no tratamento, né, pra ver. E aí, o que o review chegou foi, gente, precisa replicar esses estudos. Por quê? Porque você vai olhar os estudos, é feito com 10 nego. Exato. Então, assim, o N amostral, que a gente já falou uma vez aqui, o quanto que o N, então a quantidade de pessoas da sua amostra, ela vai determinar o quanto que o seu achado realmente é um achado ou é só uma pequena... Então, é que nem... uma substância que entrou nessa vibe há muito tempo atrás, ainda está sendo estudada, é a ketamina, né? De que, tipo, há muito tempo atrás, sei lá, vamos usar essa ketamina para tratar depressão. Pô, beleza. Tivemos um resultado bom? Tivemos.
vários protocolos de estudos fazendo uso de cetamina sublingual, injetável, de várias formas diferentes, porque a gente tem que entender como é que esse negócio funciona. E eu acho que a galera às vezes tem um pulo metodológico, entre aspas, por causa do alfabetismo aí, analfabetismo de saúde mental, justamente por causa disso, porque o cara... E aí eu vou culpar a mídia também, né? Porque a mídia sempre tem culpa. Que aí sai no Mulheres... falando, ai, vocês sabiam que cogumelo, nananana. Aí o maluco que tá em casa fala, pô, shiitake. Vou comprar cogumelo, vou comprar shiitake, cogumelo do sol aqui pra tratar minha depressão. E não é assim que funciona. Só que a gente tem uma agência de comunicação falando asneira, porque não entende o que tá sendo dito. A gente tem uma ciência que trata um artigo com um dado significativo como fato, ninguém replica. Então é isso, no interior do Japão, um maluco conseguiu, beleza, testamos aqui psilocibina com 10 pessoas, as 10 tiveram melhora de sintoma de TEPT. Pô, joia, agora é regra, psilocibina trata TEPT. Não sei. O que é TEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente precisa voltar muitos passos, e eu acho que a mental health literacy, né, o alfabetismo em saúde mental... Alfabetismo. Eu falei alfabetismo. Falou não. Não, foi uma palavra engraçada. Tá. Eu achei que a gente ia falando errado. Mas o alfabetismo em saúde mental, ele entra justamente nessa questão também, de entender o que é tratamento mesmo, como os tratamentos são feitos, como isso acontece, como algo sai do laboratório, vira um medicamento e chega na sua mão na farmácia. Porque foi uma coisa que... A Covid é um exemplo maravilhoso pra gente falar. Não é nem mental health literacy, aí seria só health literacy, mas... Ainda assim, sabe, aquela loucura doida de, uma cloroquina, e ninguém nem sabe como é que é um estudo para padronizar medicamentos. Diminuiu carga viral, mas ninguém sabe por quê. Aí vem os doidos da Itália falar um monte de asneira, e a galera, não, mas o médico da Itália falou, pô, até aí... Foda-se. Exato, sabe, e a galera não sabe como isso é feito, porque não tem acesso ao conhecimento. Por isso que eu falei que sempre transborda na educação. Porque é um negócio que na escola você tem que ensinar, sabe? A aulinha de biologia, em vez de você ficar vendo as partes da tarântula, que não importa, é tipo, putz, como é que o medicamento é feito? Como é que ele age no seu corpo? Como é que as pesquisas são feitas pra gente chegar num medicamento que funciona? Isso é muito mais importante. Prevenção poderia ser dada em aula de Exato, biologia, sabe? Né? Medicina preventiva. Por exemplo, isso era muito legal, eu lembro dessa parte do estudo em biologia, que era como é que você, tipo... estudar aquela questão de cisticercose, aquela... Como é que pega como é que tênia? pega tênia, como é que pega aquele que era pelo caramujo, que... eu não lembro, mas eu não lembro o nome, mas eu sei qual é. Então, essa parte é uma parte essencial, e é uma parte muito legal, e é uma parte que deveria ter mais. Tipo, por que você precisa cozinhar carne de porco, tá ligado? Então, assim, esse é um ponto importante. Deviam falar. O quê? Não era avião falar. Acho que era. O do caramujo? Eu acho que era. Com o consciente tem tudo recalcado. É. E é interessante que ele, nessa pesquisa, né, ele começa ele traz isso, né? Então, países subdesenvolvidos, ele tem essa dificuldade, tem essa menor probabilidade de você reconhecer os sintomas do adoecimento psicológico. Você tem essa dificuldade de reconhecer, você não procura ajuda, você vai patologizar o cara, vai estigmatizar o cara. Eles atribuem muito mais fatores sobrenaturais para aquele adoecimento. Beleza. E aí que eles percebem, quanto mais você tem conhecimento, essa alfabetização, mais você consegue, mais rápido você identifica, mais rápido você procura ajuda, melhora o prognóstico. Maravilhoso, beleza, como qualquer tipo de outro adoecimento. E aí eles começaram a fazer essa pesquisa aplicando uma vinheta de caso para a amostragem deles, né? Então o que eles colocaram lá? Umas historinhas falando do fulaninho começou a se sentir assim, se sentir desmotivado, ele começou a ter essa mudança comportamental, essa mudança da autoestima, da forma que ele se via. Tinha lá uma história. E ele perguntava para esses participantes o que eles achavam. Tinha lá uma lista, né, de o que eles achavam que estava acontecendo com essa pessoa. Só de todos. Isso nos Estados Unidos. Então, daquele que já tem um país desenvolvido, que já tem um conhecimento maior do que os outros países sobre os sintomas. A gente ainda precisa um dia parar para refletir sobre essa categorização aí de que os Estados Unidos é um país desenvolvido, cara. Então, economicamente... mas é isso, economicamente para 10% da população, tá ligado? E
E é só 40% dessa amostragem que conseguiu reconhecer que eram sintomas depressivos. Só? No país que já tem já tem dados que mostram que mais reconhece, assim, entre outros, tem uma maior probabilidade de reconhecer, só 40% consegue identificar aqueles sintomas como um adoecimento psicológico. Alguns não sabiam diferenciar se o cara era esquizofrênico ou se tinha dupla personalidade. Tipo, sei lá, esquizofrênico. Então, mas é isso. Esquizofrênico e múltipla personalidade é um bagulho que, assim, senso comum é difícil de pegar. O problema é que eles fazem com profissionais da saúde também, né? Sim. E a galera erra. E profissional da saúde errar, principalmente profissional da saúde mental, é complexo. Algo complexo. Tão básico que é a depressão, que é, tipo, mais geral. Uhum. E aí, uns começaram a falar, não, será que é autismo, ansiedade? Sabe, tipo, não consegue identificar com clareza o que a pessoa tem. Você quer completar? Tu viu que você tá? Não. Eu tinha pensado em ler a vinheta pro inconsciente, pra saber se ele descobria. Eu acho que a gente pode ler a vinheta e aí a galera que tá assistindo até colocar no comentário. Pausa, depois a vinheta, põe nos comentários o que você acha que é. É que essa Depois vinheta descobre se que tá tá certo aqui, ou pra mim é muito clara. Porque eu já dei spoiler, né? Então, mas aí lembra que tem aquele outro artigo que a gente foi procurar a base dele? Tem um artigo só de vinheta. Das vinhetas que você mandou aqui. Aí eu vou abrir ele de novo. Isso, a gente pega outra aqui, a gente faz um quiz, vamos ver o quanto vocês são alfabetizados sobre saúde mental. É esse aqui, ó. O que essa pessoa tem? Loucura. É fácil, né? Doença. Você viu o filme do Batman, o Batman Forever? Acho que, qual que é o seu diagnóstico? Ela é da cuca. Pro Jim Carrey. Jim Carrey, Deus. É, melhor charada. Não. É o melhor charada. Mano, o Jim Carrey charada é só o Jim Carrey de verde. Exato, mas quase todos os personagens do Jim Carrey são o Jim Carrey com uma fantasia diferente. Realmente. O Robotnik é a prova disso. Vai. Enquanto a Ju procura aí a vinhetinha. Nessa mesma pesquisa eles começam eles dão um questionário em que ele vai ter que pontuar, se não me engano, de 1 a 7, assim, tinha uma pontuação específica do quanto ele acha que determinada variável que eles estavam colocando nesse questionário influenciava para a pessoa adoecer. Então lá tinha uma alimentação, uma rotina, pode ser algo sobrenatural, pode ser só aconteceu, né? Então tinha diversos fatores que as pessoas iam pontuar por que pode induzir o indivíduo a adoecer, né? A ter quais são as causas, né? Então, tanto que o questionário chama crenças de causa. O que aquele indivíduo acredita que vai causar, né, o adoecimento. Mais claro que isso. E aí, o que é bizarro, que ele faz isso sobre a depressão, né, pegando aquela vinheta que ele coloca, que o principal era destino. Mas eu acho que volta para essa questão que a gente já estava discutindo, que é justamente sobre o quanto as pessoas não sabem nada de saúde mental. E aí, eu consigo ver isso da linha religiosa, principalmente, né? De tipo, se você acredita que epilepsia, que depressão é um castigo divino, é demônio no corpo, tá subentendido dentro do próprio dogma que ou você fez algo para merecer aquilo, ou de que você mereceu aquilo de certa forma, entendeu? E aí vira destino, tipo, vira um negócio sobrenatural. O que faz você adoecer? Não é o seu trabalho, é você ver filme de terror com espírito antes de dormir, entendeu? É você não ir pra igreja no domingo, é isso que faz você ficar doente com depressão. Por quê? Porque pra compreensão de doença dessa pessoa, já é um negócio espiritual. Porque nem é compreensão de doença, né? É uma incompreensão de doença. Então. Mas a justificativa da alteração. Exato, eu acho que é a consequência do desconhecimento, sabe? Se você. Porque a gente tem que pensar num sistema lógico. Se eu não acho que depressão é uma doença, eu acho que ela é um problema espiritual, então eu não vou achar que ela é causada por coisas orgânicas do meu dia a dia, eu vou achar que ela é causada por algo espiritual. E aí junta as coisas, entende? Tipo, por que você deprime? Putz, porque era meu destino, porque eu não fui, não sei o que lá, eu não fiz tal coisa. Qual é o segundo? Deus quis. Deus quis, é isso, Deus quis. Por que aquela pessoa, porque assim, é isso que é interessante. O que é esquizofrênico? Deus quis. Que eu acho que é um viés de... Não um demérito à pesquisa, mas eu acho que é algo que influencia. Porque essas pessoas, elas respondem, não o que ela acha da depressão em geral ou sobre elas, mas daquela vinheta em si. Por que ele deprimiu? Aconteceu, destino. Por que ele deprimiu? Deus quis. Então, quando a pessoa sente a doença, né, quando a pessoa adoece,
Aí ela começa a olhar, tipo... Eu acho que se fosse um negócio mais... Não vai ser Deus, eu não quis isso, né? Não, é tipo... mais reflexivo, Mais sabe? reflexivo. Tipo, se você estivesse nessa situação, o que você acha que causaria Exato. isso? Aí a pessoa tenta ter um pouco mais Ou de perguntar empatia. pra alguém que tem um transtorno depressivo, tipo, por que você acha que você deprimiu? Tudo bem que quando você pega uma pessoa que já tem um diagnóstico, ela em tese já estaria terapeutizada de certa forma, né? Então ela teria uma psicoeducação. Mas ainda assim, sabe? Eu acho que seria mais preciso do que chamar seu Zé e falar, seu Zé, por que essa pessoa aqui que de repente perdeu interesse em tudo tá deprimida? Porque agora eu falando como um brasileiro nato, Deus quis é uma resposta muito díbrida do brasileiro também, né? Tipo, eu não sei porquê, até porque Deus quis. Então, claro, não foi só feito no Brasil isso, mas tem uma questão aí do quanto, às vezes, pela própria incompreensão da pessoa sobre o que está sendo perguntado, ela dá uma resposta inespecífica. E aí, o resultado do artigo fala, ninguém sabe, todo mundo fala que é um negócio sobrenatural, mas isso é mais por causa, volta para a escolaridade, mais por uma falta de conhecimento da pessoa sobre como expressar ou como conhecer aquilo mesmo. Então eu tô falando, fulano de tal, vou pegar a vinheta da depressão, né? Fulano de tal tá desmotivado, não quer mais ir pro trabalho, tem dificuldade de acordar de manhã, não sente mais prazer com nada, tem ficado agressivo, briga com a família, blá 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 blá. A gente sabe que é depressão. Agora uma pessoa que nem sabe o que é depressão, nem sabe o que a depressão causa. Isso... Desculpa. Só pra fechar isso ali. Isso eu posso falar sobre mim. A primeira vez que eu tive depressão na adolescência, eu não sabia identificar. As pessoas me perguntavam assim, você mudou, o que você tem? Eu ficava, não sei, porra. Sabe, tipo, eu não sei. Eu só sabia que eu não tava bem, eu sabia que eu mudei, tudo era muito mais difícil, eu não sentia vontade de viver, de sair da cama, etc. Mas eu não sabia nomear. Então, e eu ficava me culpando. E isso é um caso que ele fala, que quando as pessoas conseguem reconhecer essas alterações emocionais, comportamentais, como um adoecimento, há uma redução das emoções negativas em resposta ao sintoma. Porque ao invés de eu me culpar, você é um ingrato, você tem tudo e você não sai, você tá triste, sabe? Que era uma coisa que eu pensava, por exemplo. Tem tudo, né? Tem saúde, né? Nem saúde. Nem saúde. E você começa a identificar, não, eu tô adoecido, eu só preciso me cuidar. E você consegue, tipo, lidar de uma forma melhor. Então, inconsciente. Sua vez, hein? Sua vez. Eu quero fazer duas, pode? Você Acho pode que fazer não vai ter quantas você tempo. quiser. Não, Não, é rapidinho. Então eu vou ler pra vocês, aí a gente vai deixar um tempinho, aí o inconsciente vai responder e aí, né, vocês a respondem. gente vai ler pra vocês, vocês pausem o vídeo. É verdade, vocês pausam Vamos o dar um vídeo tempo. e pensem. Então, vamos lá. Uma mulher que tem personalidade borderline, Nossa, mas transtorno pegou. de personalidade borderline, Coisinha difícil. frequentemente ficando suicidal. Tem Tem pensamento Ideação suicida, tem ideação suicida, por causa de um medo constante. Qual dessas próximas questões aqui provavelmente são o medo dela, tá? Então escolhe um deles. Abandono, ser perseguida, o medo de contaminação, tá? De um germe, ganhar peso, então ela tem medo de engordar, ou o medo dela é envelhecer. Tempo. Porra, já iniciou já dando a resposta. Mas pra gente, né? Pra gente foi tipo... Pô. Não, pra gente, saúde mental. Não, iniciou... Ele ia perguntar, Ah, ele ia responder. Não, mas a gente não respondeu. a gente não respondeu, tu iniciou a vinheta falando do Exato, a transtorno da vinheta. pessoa. Ah, A gente sim. da saúde mental. A gente que sabe o que é o transtorno sabe a resposta, sim. mas... É, E aí, inconsciente, o que você acha? Perseguição. Perseguição? Não é perseguição, é o medo de abandono. Então, ó, né? Essa eu já peguei uma um pouquinho mais, né, difícil. Não, difícil. Assim, quando você falou transtorno borderline, pronto. Já, Exato. Eu já sabia, tipo, eu já tinha a pessoa na minha cabeça. Exato. Pessoas da área da saúde automaticamente vão saber, mas olha só. Pessoas que não são da área da saúde, e o nosso inconsciente, gente, ele é muito inteligente. Não, caralho. Ainda assim, não tem esse conhecimento, que é o que a gente tá falando aqui, o quanto que a gente não tem conhecimento em saúde mental. Aí o próximo uma mãe e um pai encontram com um profissional de saúde mental por 3 sessões ao longo de um mês, depois do filho deles de 25 anos cometer suicídio.
Qual das razões a seguir pode ser a mais provável do porquê que eles estão indo atrás disso? Nossa, tantos. Tempo! Mas quais são as opções? Verdade. Então, Opções. sim. Quantas opções a seguir é a mais provável? Tempo. Chuta. Desculpa. Opções. Então eles estão indo nessas sessões pra ver se existe alguma questão de saúde mental neles. Pra tentar determinar quais sinais de alerta aconteceram que eles não viram. Pra começar a processar o luto deles. Pra determinar o que poderia ter sido feito para prevenir esse suicídio. Ou para fazer um diagnóstico do possível transtorno mental que o filho deles tinha. Depois de quanto tempo que eles procuram terapia? Eles passaram por 3 sessões. 3 sessões, tá? Ao longo do mês seguinte que o filho cometeu suicídio. Então, o filho cometeu suicídio, no mês seguinte, assim, eles passaram por 3 sessões. E por quê? Puta, mas aí tem uns vieses, né? O que o inconsciente fala, a gente responde também, porque eu acho que essa é interessante. Essa é legal. Eu acho que tem uns vieses aí, mas pode ir. Acho que é por quê? Por que ele... Por que ele fez isso? Por que Eu esqueci as respostas. Quer que eu fale de novo? Falo que a gente responde também. A primeira, pra ver se eles tinham alguma questão de saúde mental. Se os pais estão com alguma questão de saúde mental. Para tentar determinar quais eram os sinais de alerta que eles não viram. Para começar a processar a perda e o luto. Para determinar o que poderia ter sido feito para prevenir o suicídio. Para fazer um diagnóstico sobre o provável transtorno mental que o filho tinha. Eu fico entre a primeira e o luto. O luto é o número 3, eu tô no número 3. Então, eu tô a 1 e a 3, né? Porque assim, depende muito da como a Vocês pessoa... estão entre a certa e a errada. Tá aí. Tá aí uma das duas. Eu vou ficar com a 3. Eu também vou ficar com a 3. Mas depende muito, porque quando a gente fala de luto, depende muito como a pessoa encara aquilo. Porque o luto pode se transformar em uma questão patológica. E aí eu preciso fazer o acompanhamento para saber se ele tem uma questão de saúde mental. E a pessoa pode também ter como mecanismo, já fez uma negaçãozinha, e ela não vai querer entrar em contato com o luto, então eu vou racionalizar. Então eu só quero entender o que pode ter levado ali. Porque Elvis não morreu, ele foi não abduzido. entro lá, sabe? Eu tenho uma dúvida. Fala. Porque se a gente pensar... Quando eu recebi as alternativas primeiro, eu tinha imaginado que luto por si só luto. Mas é luto de tipo... como se fala? Agora eu consigo me livrar da culpa de pode ter acontecido alguma coisa, então agora eu posso finalmente ter um luto. É isso? Então, Ou é o outro? Mas pra mim, essa é a fragilidade de vinhetas de casa. Porque como ele não quer deixar muito claro, às vezes deixa muito difícil porque se torna subjetivo. Lidar com o luto, na minha interpretação, é tipo ver como eles estão interpretando essa perda. Né? Então, um caminho é a pessoa falar, olha, tinha uma doença que a gente tentou ajudar, mas no final de contas não adiantou. E essa seria a resolução saudável. Mas a resolução problemática são os pais se culparem, acharem que foi por culpa dele, e é por isso. E aí eles deprimem, e aí a gente precisa da saúde mental, que seria a alternativa 1, mas eu vou ficar com a 3. Tá bom. Eu 3. Só lê de novo a 3 pra mim. Para começar a processar O luto. Eu fico pra isso. É 3. Então, eu escolhi a 4 justamente porque não coloquei essa parte da culpa no 3. Tá, então eles iriam pra tentar entender... É como se eles estivessem muito abalados com a situação, eles estão em processo de terapia pra conseguir lidar com o luto que eles não estão conseguindo lidar por conta própria. Não, é a 1. Qual que é a Sabe 1? por quê? Pra ver se os pais têm alguma questão em saúde mental naquele momento. Porque a partir do momento que você tem um suicida na família, a chance do parente direto de ser um suicida, de tentar fazer uma tentativa em suicídio, aumenta em 50%. Então, mas a gente tá falando dos pais que procuraram a terapia. Isso não tem como os pais saberem. Não, eu acho que foi tipo recomendação. Mas Tipo, tá seu filho falando aí? morreu, o sistema de saúde. Não, ele não vai Não falar. tá falando na vinheta que foi uma recomendação. Não, mas ele tá falando. Ele deu informação básica. Ele falou: ó, os pais de uma pessoa que se suicidou passaram por 3 consultas de acompanhamento com um psiquiatra. Ou com um profissional da saúde mental, não fala Mas psiquiatra. não fala se foram eles que foram em busca. Não fala. Mas é por causa disso, tipo. É porque na minha visão, ajudar no processamento do luto dessas pessoas
é justamente o tratamento preventivo para eu garantir que eles não venham a desenvolver um transtorno depressivo e tentem se suicidar, porque eu sei que aumenta o risco. Então, exato. Só que é Aumenta o diferente de eu risco. fazer uma psicoterapia com a pessoa chegar e falar, ó, seu filho se matou, responde aqui uma PHQ 9, porque eu preciso saber como é que você tá, entende? Tipo, eu tinha interpretado a como isso, sabe? Eu vou fazer um protocolo aqui de questionáriozinho para investigar se eles têm alguma coisa, se pontuar e eu encaminho. E não como já o acompanhamento. Então, Então, mas por que acontece pra ver se tem uma questão de saúde mental? Porque é isso, a gente sabe que quando você tem um suicídio, automaticamente o parente direto eleva muito a chance dele cometer suicídio. Então a gente tem muitos casos de suicídio, tipo, do marido e depois do filho. Um mês depois o filho se suicida. Entende? Por quê? Porque aumenta em 50% essa chance. Então, a primeira coisa que o profissional vai fazer é: tá tendo alguma coisa de saúde mental nesse momento? Porque ele tá em alto risco de suicídio. Tá. Se eu visse essa vinheta na perspectiva do profissional, essa seria a minha resposta. Mas eu vi essa vinheta na perspectiva dos pais. Aham. Então os pais não vão, será que a gente vai ter uma chance de suicídio? Porque no artigo que eu li, não. Então eles vão, tipo, eles estão em sofrimento, eles vão procurar ajuda Exato. profissional para o sofrimento. Então é liberação do luto. Faz sentido. Interessante. Lê mais uma aí. Mais uma? A gente tem que falar da conclusão do artigo. Calma, não, mas mas- mais uma. Hoje tá divertido. Essa aqui, assim, nem eu consegui explicar muito bem por quê. Então pula. Não, o porquê que essa é a correta. Mas vamos ver, quem sabe vocês conseguem. Amanda, se for o caso, a gente só suja a nossa reputação pra todo Um mundo. psicólogo. Vamos Os lá, dois psicólogos que inconsciente. as vinhetas. É melhor a O gente parar inconsciente de acertando tudo e o psicólogo errando. A gente vai parar de responder. Então vou te Vamos cortar. lá, Corta. vamos lá. Ó. Uma mulher Corta de a gente 35 falando errado até chegar na certa. Corta. Uma mulher de 35 anos foi ordenada pela corte, que a gente tá aqui nos Estados Unidos, tá? Foi ordenada pela corte a ver um psicólogo por problemas que tem a raiz no uso e abuso de álcool e cocaína. Quais das seguintes alternativas vai ser a opção que o psicólogo muito provavelmente vai começar a mudar? Quais são as alternativas, Juliana? Vamos lá. Evitação. B. É que eu tava tentando ver se fez sentido. Evitação, negação, pessimismo, violência ou withdrawal, Embotamento embotamento afetivo, né? afetivo. Peraí, qual a pergunta é o quê? A última frase da vinheta. Which of the following is the psychologist most likely to be working to change? O que ele vai tentar mudar primeiro, né? Vai tentar tratar primeiro. O que ele primeiro vai tentar trabalhar junto com Ou ela seja, pra ela mudar. era usuária de cocaína e álcool. Tava na corte, se a gente não sabe o crime que cometeu, só foi encaminhado pro Não, psicólogo. o crime que vai provavelmente fazer? foi o uso de cocaína. Uso de cocaína porque é Sim, legal. Mas se ela usou cocaína, ficou doidona e saiu agredindo as pessoas. Ela pode ter Pode ficado ser, doidona, pode ter ser. achado que era um super-herói. Pulou da ponte. E aí, então, o que ele vai tratar novamente? Evitação, negação, pessimismo, violência ou embotamento afetivo. Cara, esse cara podia fazer primeiro uma anamnese. Ele podia parar de chutar. E olhar pra pessoa. Mas, Tudo calma, isso pode eu quero- ser feito não, dependendo vamos do ver a caso. primeira resposta do inconsciente. Depois a gente debate. Porque eu também fiquei confuso com isso daí. Principalmente porque é Estados Unidos. Eu falei, esse aqui é difícil. Então, por ser derivado de uma corte, eu chutaria a violência primeiro. Boa, violência. Então, eu estaria violência também, mas é porque historicamente os Estados Unidos já têm um problema nas populações, principalmente na população, na comunidade negra, com cocaína, que é uma coisa histórica do governo que inseriu isso. Então tem uma questão de bairros violentos, tem uma questão de acesso à substância, tem o negócio do narcótico. Então eu fico entre evitação e violência. Mas para destoar do Docô, eu vou chutar em evitação. E você? Cara, tem tantas questões que, tipo, todas Pode elas ser podem... todas. Pode ser todas. Todas elas podem ser aplicadas dependendo do contexto dessa pessoa. Mas o que ele vai começar a trabalhar primeiro? Primeiro ele trabalha com uma anamnese. É sempre assim. Responde a pergunta. Ele vai começar a trabalhar primeiro sem conhecer a pessoa e sem se importar em conhecer. Então a pessoa vai pra corte, ela tem que fazer esse tratamento obrigatoriamente.
Relaxa, não é pergunta da FUVEST. Não, mas em processo, em concurso de psicologia, é assim, cheio dessas vinhetas aí. E é uma merda, porque É as uma vinhetas merda. tudo cagada, Porque é tipo, são de psicanálise. Enfim. Eu entraria... Eu vou ser psicanalista. Psicanalista. Embotamento afetivo. Embotamento afetivo? Todos errados. Se eu não fosse psicanalista, eu ia falar negação. Pessimismo. Pessimismo. Pessimismo? Da onde? Pessimismo. Da onde? Então, aí, né, eu também não Mas ele votaria explica. no pessimismo. Ele não explica o porquê. Mas eu... E é isso. Não, mas eu... Aceita. Mas eu pensei em... Por que ele trabalharia provavelmente o pessimismo primeiro? Porque ela tem um uso tanto de álcool como cocaína. Então é um uso múltiplo. A gente pode entender que é um uso crônico, não é mesmo? Deve ser, se ela tem 35 anos e já tá com esse abuso, ele no mínimo deve ser um mas pouco aí é uma mais extrapolação muito grande, né? A pessoa Tá. pode E ser... aí, Aí- aquela explicação a gente faz depois que a gente sabe a resposta. então. Tá. Aí, porra, como é difícil, velho. Eu nunca consigo terminar o raciocínio uma vez, mano. Aí, por que eu acho que ele, né, a resposta é pessimismo? Porque ela provavelmente tem uma baixa esperança de mudança nisso tudo, entende? Então isso é algo que talvez ele tenha que trabalhar primeiro, de criar esperança de mudança nela, diminuir um pouco o pessimismo, pra ele começar a tratar todas as outras questões que envolvem o abuso. Porque a gente só consegue começar um tratamento em saúde mental quando a gente começa a criar a esperança de melhora do quadro. Ok. Mas a gente consegue ver assim, depois a gente tem a resposta. Qual é então, a diferença do pessimismo do embotamento Não, afetivo? e até porque é isso, tipo, a explicação da Juliana, eu concordo, entre aspas, né, tipo, concordo com 50%, porque a explicação da Juliana ela é construída sobre o argumento de que a gente tem um conhecimento prévio de que o uso é crônico. E não necessariamente entendeu? Ela pode ter começado a usar cocaína um ano atrás. Porque, enfim, surtou, perdeu a casa, perdeu alguma coisa, morreu alguém, começou o uso, e aí não é crônico, é agudo, entendeu? Concordo. Eu acho que Por isso que eu achei essa entraria... difícil. Eu entraria com pessimismo numa questão, talvez... Mas por isso que eu falo que eu concordo com 50% do seu argumento. Porque eu consigo enxergar uma intervenção no pessimismo numa questão justamente de esperança de tratamento. De que, tipo, existe uma forma de se livrar disso e fortalecer... isso. Não necessariamente porque o uso é crônico ou não, mas de fortalecer essa força da pessoa. Porque aqui, minha cabeça pensando, tipo, como foi o negócio mandado pelo juiz, ela provavelmente não vai de boa vontade para esse lugar, ela não vai começar aderindo ao tratamento. Então, tratar o pessimismo nesse sentido ajudaria ela a seguir mais o tratamento. Mas o mesmo argumento daria para ser feito por negação, por exemplo. Que ela falou, não preciso de ajuda, o juiz tá me mandando. Que foi a que eu tinha escolhido na hora que eu li. Eu falei, a primeira coisa que eu vou é negação. Por quê? Porque ela tá sendo mandada. Isso quer dizer que ela não quer ir exato, de ela tá espontânea cagando. vontade. Ela não acha que ela tem um problema, necessariamente. Então, assim... Essa eu realmente, assim, eu achei difícil. Vocês que estão ouvindo ou vendo a gente, vocês Não, percebem o quanto que... Vinheta merda, eu vou escrever pro autor do artigo. Exato, Eu achei assim. vinheta merda. É uma vinheta um pouco difícil nesse sentido, porque ela não dá pra gente mais características sobre o uso dela, a gente não sabe se é crônico, a gente não sabe se ela já procurou tratamento antes, a gente não sabe nada disso. Se Então, ela reincidiu. se ela reincidiu. Isso tudo são coisas que a gente vai analisar quando a gente entra em contato com um paciente com Anamnese. abuso. A anamnese, a gente vai nem ver. vive a realidade americana. E se, por exemplo, para os americanos, o uso da cocaína não começa exatamente no recreativo, mas só quando a pessoa tá endividada ou Então, mas é por isso que eu falei que, tipo, eu pensei na violência muito nessa linha, porque tem uma linha histórica dos opioides nos Estados Unidos, principalmente com a população negra. Então faria muito sentido essa coisa de, tipo, é uma comunidade, já tem um histórico, essa pessoa já está inserida no mundo, num ambiente, né, numa comunidade que está ligada com o tráfico, tem já um histórico, talvez até da família, de uso de substâncias, então tem até um ambiente social que talvez seja que predispõe a isso. Então, por saber que é nos Estados Unidos, eu olho para a violência muito como um fator forte nisso, porque a gente sabe, até pelos estudos aqui no Brasil, de que a violência social, enfim, é um preditor de uso de substâncias, de abuso de substâncias. Mas
nesse caso, com a pouca informação que foi dada, eu não sei, entendeu? Tu fala, mulher, putz, se falasse que era uma mulher negra, já mudava totalmente a perspectiva. Falar, uma mulher branca, já mudava totalmente a perspectiva. A primeira vez que ela tá sendo condenada, já muda de novo. Exato. Então, assim, é uma vinheta que tá, assim, mal escrita, nesse sentido de, se a gente tivesse mais informações... E não é, tipo, mais detalhes. Se desse uma informação, sabe? Tipo, a mulher, primeira vez presa, ou, é recorrente, já dava pra gente ter um... Que já buscou o tratamento antes. Aí, tipo, pessimismo. Aí eu iria no pessimismo, exato. Automaticamente. Se ela já tentou alguma coisa antes, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é pessimismo. Enfim. Tá aí pra vocês, então eu achei legal. E o quanto que, assim... Põe nos comentários quando vocês acertaram, quando vocês erraram. Exato. O que vocês escolheram foi o que a maioria da população escolheu, inclusive. O quê? O Quem escolheu 3. diferente? O 3. Ah, da primeira vinheta. Da segunda. Ah, da segunda, do luto. Do luto. Ah, do luto. Do luto foi a luto. primeira vinheta. É. Tá. Do luto foi... Tem um outro lado também. Será que nos Estados Unidos eles te obrigam, quando é pela corte, eles vão te obrigar a pagar também pela sessão? Então, aí é outra coisa. Tem essa, mas eu acho que não. Eu não Eu acho sei. que se é court mandated, o Estado que paga. Deve ser. Enfim, vamos voltar pro nosso artigo. Conclusão. Não. Tem um negocinho mais legal ainda antes da conclusão. Pode ser? Pedindo. De que... Não pode ser não, a gente já pode falar. De que a maioria, então a gente vê que a maioria das pessoas não vai buscar ajuda para um transtorno, né? Para um possível transtorno mental, para um possível algo que está acontecendo. E quando ela busca ajuda, então ela normalmente não busca ajuda. Aí quando ela vai buscar ajuda, é o quê? Família e amigos. E aí o amigo fala que não sabe o que fazer. Quando não é pastor, né? Quando é o pastor. Então assim... O Ainda- pastor, o dono terrível. Eis a questão, né? Fica aí pra galera das religiões no geral, pastores, entidades, Entidade. Pastores Entidade- e espíritos. Pastores e Exus. eu não sei que tipo de religiões A aí. pombagira vai te mandar pro psiquiatra. Você vai lá, eu quero entender o que aconteceu. É uma terapia. Porra. Tive que descer aqui pra mandar pra terapia. Mas sim, não. Xavier. Ele vai escrever a cartinha. Ele Procure pega assim, terapia. ele coloca a receita, né? Tipo, antidepressivo, 30 miligramas. Fluoxetina em terapia. Isso se eu não falar cogumelo. Mas o quanto que pastores e pessoas envolvidas com cargos altos de religiões no geral deveriam ter o mínimo de simancol, de entender o que é uma tristeza passageira e o que é uma questão de transtorno mental. Entende? E, exatamente, falar, olha, você precisa de ajuda Eu acho que... além daqui. Eu acho que esse é um papel que a gente tem que fazer, né? De tipo... Principalmente as lideranças religiosas no geral, assim. Padre, pastor, dono de terreiro, cara de centro espírita, que eu não sei o nome, monge budista. Quem que é o dono do centro? É o quê? Proprietário. Ele é o Se dono do centro. ele é o proprietário. Então, não, tá bom, proprietário do centro espírita, mas qual que é o nome religioso dele? Espiritualista, ele é o sorcerer. Quebrei, Fernando. Ele tem. Na hora que eu entrar no centro espírita, eu vou esperar o sol. Ele vai dar um buff em você, assim. Vai dar um looks divinos, assim, tipo, vai dar um sininho. Fugiu. Xamã, mentira. O xamã, o druida. Mas enfim, Gente, qualquer qualquer líder liderança. religioso. Exato, qualquer líder religioso. Você é bruxo da Wicca. Você tem que ter essa responsabilidade social, sabe? De tipo, entender o que é doença mental, entender o que tá dentro do escopo da sua religião. Por mais que a sua religião, às vezes, explique de alguma forma aquele sintoma, aquela condição, sempre ter essa noção de, olha, eu não sei se pode ou não ser alguma coisa mental, enfim, uma doença mental ou algo da religião. Na dúvida, encaminha pro acompanhamento, pro psicólogo, pro psiquiatra, para um CAPS, para qualquer lugar, encaminha. Porque é melhor pecar pelo excesso, sabe? A pessoa tá achando que tá com encosto, tá ouvindo vozes. Ela vai fazer um exame psíquico. Se o psiquiatra falar, não é nada psicótico, tá bom, resolve no centro, resolve lá, tudo bem. Vai ter o tratamento dentro da religião lá que vai dar conta daquilo. Mas e se for esquizo? E você ficar lá dando passe na pessoa, e ela tá piorando, e ela tá
se desorganizando. Exato. E você tá lá querendo resolver no passe, entendeu? Não vai funcionar. Até o momento que aquilo vai ficar muito crônico, a pessoa vai ter um problema muito grave que poderia ter sido evitado antes. Então, eu acho que a gente tem que estimular essa consciência de saúde mental, né? mental health literacy, principalmente nos líderes religiosos, porque eles têm esse papel que não é atribuído a eles, mas acabou sobrando para eles, porque eles lidam muito com a população no geral. Muitas vezes, como o artigo mesmo mostra, eles são procurados antes dos profissionais de saúde. Então, se eles têm essa responsabilidade de fazer o encaminhamento, de identificar o que está acontecendo, de ser a porta de entrada, a gente consegue ajudar muita gente. E aqui vale até o elogio para os profissionais que fazem isso, né? Porque existem pastores, existem padres, existem muita gente que, tipo, cara, você tá sofrendo qualquer coisa, vai no médico. Se o médico falar que você tá bem, aí a gente vê o que a gente faz aqui na igreja, aqui no culto, aqui no centro, aqui onde for. Mas vai primeiro pro médico, vai primeiro pro profissional. Tem uma pesquisa que não sei como que estava o andamento, né? Porque foi na época, acho que era o doutorado do irmão de um colega meu da graduação, que ele estava tentando identificar as diferenças entre a terapia e o confessionário da católica. Do padre. Então, obviamente tem diferença metodológica, mas tipo, pro indivíduo. Porque eu tô ali num espaço privado, onde me sinto confortável, acolhido, eu falo dos meus sintomas. Tem um sigilo, né? Tem um sigilo. Então, qual que é a diferença? Praticamente ambiental nenhuma, né? A gente vai ter uma diferença da metodologia. Tem um pouco, né? Eu não entendo tipo, na capelinha a terapia. Não será? Vou experimentar fazer. Atendimentos na capelinha. Os canalistas atendia de costa, lembra? É no divanzinho de costa. Olha lá. Então, as pessoas acabam tendo esse confessionário como fosse aquela terapia meio que sem ser a guiada breve, né? Tipo, mais onde você vai falando sobre aqueles sintomas, sobre aquele desconforto, e você vai elaborando aquilo, mas aí o seu método não é voltar para casa e refletir seu pensamento ansioso, é só realizar assim, Ave Maria, e é isso. Mas, então, era essa pesquisa de ver essas diferenciações, e a importância da própria líderes religiosos nisso, né? Então, eu vejo, pra gente finalizar, né, ele fala o quanto que a população não acredita na eficácia do tratamento psicológico, quanto eles não procuram ajuda para esses sintomas, eles recorrem a amigos, famílias, etc., em vez de profissionais. É interessante quando a gente quebra o pé, né, a gente fala, cara, dá um jeitinho aqui, ou a gente vai pra igreja, ou o pastor dá uma orada aqui no meu pé que tá com o osso pra fora, não, a gente vai pro hospital, né? Então por que quando a gente Jesus corrige! Vai endireitar! Então por que quando a gente tem um adoecimento, né, a gente tem uma quebra psicológica, vamos dizer assim, uma fratura psíquica, a gente não faz o mesmo, né? Se também é um adoecimento. E conforme a gente vai letrando as pessoas, né, enquanto a gente vai alfabetizando essas pessoas na questão da saúde mental, elas conseguem parar com esses comportamentos que são mais prejudiciais, né, não são eficazes, começam de fato a procurar ajuda nos ambientes que são feitos para isso, e elas têm a diminuição desses sintomas e um melhor prognóstico. Tanto que ele fala, né, do quanto que é muito importante ensinar, né, esse letramento, vamos dizer assim, para a diminuição do estigma, para o reconhecimento dos sintomas, para a busca de ajuda. Isso me faz pensar até como o nosso podcast como esse objetivo, né? Como forma de... Qual que é a ideia? A ideia é passar uma informação. A gente talvez não seja os mais tops dos tops do mundo. A gente ainda. Mas a ideia é... A gente só não foi descoberto. Pode ser. A ideia é a gente tá letrando essas pessoas, né? Conforme mais que a gente fala de forma bem-humorada, é entender que somos psicólogos, então psicologia não é você estar com pessoas tipo, falei mais sobre isso. Sabe, em partes é isso também, mas não é só de um isso. psicólogo ruim, talvez. Então, há afeto, há essa descontração, há humor também, e não é uma forma de diminuindo a situação da pessoa, mas a ideia é falar de um artigo que busca esse letramento, mas falar que o nosso objetivo também é esse letramento, né? De uma certa maneira. O trabalho é esse mesmo. E eu acho que é isso. Vocês têm algo a agregar? Se vocês sentem algo que é anormal, a gente vai deixar na anormal na sua normalidade. Exato. Que você acha que te incomoda, se você sente um incômodo, algum sofrimento que você não consegue explicar e que você se você sente que está afetando sua funcionalidade, a gente vai deixar nos comentários os contatos de alguns mecanismos de saúde aqui de São Paulo, a gente não conhece do resto do Brasil. Então, contatos de alguns hospitais públicos e ambientes que você pode receber um certo tipo de acolhimento.
E tem um outro detalhe mais bem-humorado sobre esse episódio, que esse episódio é o primeiro episódio do Manoias que serve como um drinking game. Tomem um shot toda vez que a Juliana comer uma bala. E voltem no episódio, tomem um shot e vejam a condição que vocês chegam no final. Vai ser maravilhoso. Mas eu contei todos. Pô, Obrigada, inconsciente! Não, descorta. Não deixa. Já era, acabou o drinking game. Acabou o drinking game. Não, ele tem que mandar a versão sem os cortes pra gente fazer esse drinking game. Só vem lá. Nossa, velho, foi o pacote inteiro, na moral. Deve ter tipo 3 balas aí. Tem 2, ó, tem 2. Tem 2. Beleza. Então é isso. Vamos parar de negar adoecimento psicológico e procurar ajuda. Exatamente. É isso, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no canal. Liga aí o Clica no sininho, exato. Liga. Liga o sininho, né? o sininho. Olha só o interruptor. E comenta. Fala pra gente quantas respostas das vinhetas vocês acertaram. E se vocês já tiveram alguma experiência de, tipo, ver gente com alguma doença mental e a galera não identificou, né? Não levou a sério. Até a próxima.